Fala galera, boa noite. Ajeitando aqui. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Pai Santo, sua bênção. Pai Xangô lhe abençoe. Boa noite, Vera. Boa noite, Bruna. Boa noite, Mac. Boa noite a todo mundo. Oh, coração, boa noite. Que bom, primeira vez. Vai conseguir ver, que bom. Então, gente, hoje é uma live. Todas as lives são extremamente importantes, para mim, pelo menos, são muito importantes. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai falar de Exu, né? E para falar deles, a gente sempre pede licença. Espero que eles possam abençoar, né, as palavras, para que eu escolha as melhores palavras, para que a gente seja de fato um canal de comunicação bom, porque Exu é isso, Exu é comunicação, é movimento. Então a gente sempre tem que ter muito carinho e respeito para falar deles, né? Então, primeiro, até quando eu coloquei o tema dessa semana, pedindo ajuda para poder escolher o tema dessa semana, eu estava pensando em algumas coisas, e aí teve a ideia de falar, o Gabriel falou para mim, na verdade, a ideia de falar sobre o Exu da Umbanda e o Exu da Quimbanda, né? Então, na verdade, Exu, ele não tem uma definição que a gente possa, em uma palavra, falar tudo o que é um Exu. Mas para a gente começar por um começo, digamos assim, Exu é o primeiro orixá. Exu é quem veio primeiro, é quem começou, é o portador da palavra, é o portador dos caminhos, é o Senhor que inicia. Por isso que quando a gente vê uma imagem, né, do orixá Exu, ele geralmente vem representando e vem, né, com um objeto que é um falo, né, algo fálico. Por quê? Porque ele é o criador, ele é o início. Isso, obviamente, se a gente for estudar outras religiões, tem outras visões, enfim. Mas a gente precisa entender e compreender a parte originária, onde surgiu a palavra Exu, onde surgiu essa ideia, onde surgiu esse orixá, como é a história dele. Com o passar do tempo, principalmente quando as coisas foram passando, infelizmente não tem muito registro, e aí foi se perdendo muito isso. Então o Exu, o orixá, deixou por muitas casas de ser cultuado e começou a ser cultuado entidades, né, que são Exus. A gente pode denominar elas de catiços, né? Eles têm essa função de trabalhar na esquerda da Umbanda, né? Então eles têm uma função de trabalhar pelo orixá, mas é bem importante a gente falar sobre isso. Eles não são orixá Exu, né? Então o que acontece? Quando alguém fala que incorporou o Exu, é errado falar. Ele está incorporando uma entidade que trabalha naquela linha. Porque todos nós temos a força de Exu. Todos nós temos uma força criadora. Exu vive dentro de nós. Nós somos muito de Exu. Quando eu falo Exu, é toda a falange, toda a parte que trabalha com esses orixás. Então, com esse orixá, essas entidades. Então, às vezes a pessoa pensa, então a Pombogira não é um Exu, a Pombogira tem uma linha própria dela. Não, eles têm uma mesma frequência, alguns trabalham em outros campos vibracionais, né? Então, a gente tem Exu, Pombogira e Exu Mirim na esquerda da Umbanda. Cada um deles tem uma função, mas um não é o outro. Isso é bem legal da gente falar. Quem me acompanha já das outras lives, eu sempre falei das questões energéticas, vibracionais, né?
Então o que que acontece? Exu, nós temos nossa coroa, nossas frequências energéticas. Exu é a entidade mais próxima de nós, é a entidade mais terrena. Então o que que acontece? Nós temos uma facilidade maior de nos conectarmos com essa frequência. Quando nos conectamos com Exu, nos conectamos com uma força criadora, uma força que abre caminho, uma força de esgotamento também. Então, esse processo, por isso muitas casas acabam optando por trabalhar apenas nessa frequência, né? Só na frequência da esquerda, porque acham que só ali é o suficiente e está tudo certo. Eu acredito que todo bom trabalho, uma casa que consiga um equilíbrio, precisa trabalhar com a direita e com a esquerda. Porque a direita, trabalha um caminho de expansão energética e a nossa esquerda trabalha uma energia de absorção. Então, para a gente gerar um equilíbrio, é importante, né, que a gente trabalhe as duas. Mas eu não sou o dono da verdade, não sou eu que tenho que dizer o que está certo, o que está errado no terreiro dos outros, enfim. Então cada um faz dessa forma. Eu acredito que para um trabalho ser equilibrado, ele precisa dessas duas frentes. Então a gente entendendo que o Orixá Exu, quando a gente se comunica, quando a gente se manifesta, o Orixá Exu está presente nesse momento. Ele é o primeiro, ele é o senhor da comunicação. Existem vários Itãs, inclusive Itãs são histórias, lendas, né, de orixás, que são muito legais. Então quem tiver interesse, existe até um livro, fugiu agora o nome do livro, mas que é só em relação aos Itãs, né, das histórias dos orixás. Bem interessante quem quiser entender um pouco. Como na nossa Umbanda, e a nossa live é direcionada para a esquerda da Umbanda, né, o que acontece? Esses Itãs, muitos deles foram se perdendo e muitos deles foram sendo mal compreendidos. E aí a gente foi vendo e vê muita coisa negativa. Eu não quero que a live de hoje vire um campo de julgamento aqui, né? Mas se perdeu muito. E aí começou a ter uma questão de amedrontar, né? Então o que acontece? As pessoas ameaçam com Exu, com Pombogira, as pessoas que trabalham, né? E algumas pessoas que desconhecem, aí tem medo, né? Hoje, inclusive, aconteceu uma situação. Quando eu postei a foto da live, teve um amigo meu que mandou, né? Deus o livre. Eu falei, cara, vai conhecer, vai estudar para você saber. Ele segue uma outra religião, todo o meu respeito, mas, né, para mim, sem Exu não se faz nada. Quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos abrir um trabalho, quando nós vamos oferendar a uma entidade, o primeiro passo que nós precisamos dar é oferendar Exu. Porque Exu é o primeiro, Exu é o caminho, é o começo. Então, reverenciamos, né? Laroye Exu, Exu é Mojubá, salve o mensageiro, né? Então, reverenciando a esse orixá, nós temos, vamos botar a palavra falangeiros, né? Que trabalham nessa linha. Então, como eu falei antes, a gente chama de catiços, né? Então ali a gente tem Exu Veludo, Tranca-Rua, Exu Caveira, Exu das Sete Encruzilhadas, Pombogira Menina, Rosa Caveira. Nossa, tem uma infinidade de entidades que trabalham ali, cada uma no seu campo. E acredite, todos vocês que estão na live, até os que não estão aqui, nós temos um Exu na nossa coroa, na nossa vibração. Se a gente entrasse num processo de desenvolvimento, de conexão, entenderíamos quem está com a gente, quem faz esse processo. Como eu falei, é a primeira frequência. A gente tem Egum, né, que são espíritos desencarnados ainda no caminho da evolução. E na sequência, a gente já tem Exu. E aí depois a gente já tem as linhas auxiliares, enfim, até chegar a Preto Velho, Caboclo, Herê e Orixá. Voltando ao aspecto que Orixá não se incorpora, né? Porque a vibração dele é muito alta.
Então, é errado a gente falar que eu incorporo o orixá tal. Não, você vibra, você vibra. Vamos pegar um exemplo de outras religiões, né? O que acontece? As pessoas não sentem a vibração do Espírito Santo, né? Algumas pessoas dizem, eu senti o Espírito Santo. Vibrou, mas não incorporou, né? Porque não tem como incorporar aquela vibração. Assim são os orixás. Eu costumo dizer para as pessoas assim, é possível incorporar Jesus Cristo? A maioria das pessoas fala o quê? Não, não tem como. Por quê? Porque a frequência vibracional é muito alta. E por que então se incorpora o orixá? É uma pergunta que eu faço para várias pessoas da religião, porque não tem como incorporar um orixá. Existe a vibração. Então o Exu que incorpora não é o orixá, né? Ele vem com essa frequência. Voltando ao papo, que Exu é o mais próximo de nós. Então, muitas vezes na nossa vida, nós temos manifestação da nossa esquerda sem nem saber quem é, mas ela está ali. A gente pode chamar de guardião, de protetor, de mentor, mas a gente não pode chamar de anjo de guarda. Por que isso? Porque Exu, ele espelha muito o médium. E o que seria isso? Se você não tiver um caminho correto, Exu vai doutrinar. Exu vai corrigir. Exu catiço, a frequência, as entidades que trabalham na linha dele vão corrigir, vão orientar. E essa orientação é severa, é firme. Exu não brinca. Exu realiza, faz. Quem brinca com Exu sempre se dá mal, né? Porque Exu ainda está numa vibração mais próxima, buscando também um caminho de evolução. Mas eles trabalham numa energia muito densa. Então, aonde existe um processo de obsessão, aonde existe um processo de manifestações densas, aonde existe um processo de bloqueio espiritual, onde existe um processo de desequilíbrio, Exu age ali, trazendo o esgotamento e o reinício. Existe um livro bem legal, quem tiver interesse, né, quem gosta de ler, é um livro que eu acredito que é o que mais se aproxima de tudo que eu já aprendi com as entidades, que é o Guardião da Meia-Noite, né? Esse livro é muito bom, é do Rubens Saraceni. O Rubens é um dos criadores, né, da Umbanda Sagrada. Eu vejo pontos positivos e negativos dentro da Umbanda Sagrada, como todas as religiões, como todas as vertentes, mas é um livro bem legal, ele dá uma exemplificada bem interessante do que seria um Exu, né? Como Exu, quando a gente incorpora, quando a gente recebe a frequência de Exu, eu sempre brinco assim, ó, você quer conhecer um médium, coloca ele numa gira de esquerda. Por quê? Se ele está lá pela vaidade, se ele está lá pelo ego, se ele está lá por outros motivos que não seja a evolução dele, que não seja a caminhada dele, vai dar ruim. Vai dar ruim. O médium vai bagunçar. O médium vai cair. Por quê? Porque Exu vai esgotar aquela energia dele. Exu vai mostrar aquilo. Se o médium tem uma consciência legal, uma percepção boa, ele vai ver que a caminhada não está legal e vai dar o passo novamente. Muitos não conseguem compreender isso. E aí continuam o quê? Uma grande mentira. Que infelizmente hoje está bem grande. Vocês estão na rede social, né? Tem TikTok, tem os Reels do Instagram, enfim, a gente vê manifestações de incorporação terríveis, cara. É uma brincadeira gigante com a entidade. Isso é muito, muito triste. Por isso a gente precisa falar mais sobre a nossa religião, falar mais sobre as entidades,
para a gente ter um pouco mais de força, é importante que a gente tenha conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai conseguir bater de frente com nada, porque a pessoa vai chegar, vai argumentar e você não tem o que falar. Então você vê, às vezes, médiuns incorporados bebendo, fumando, dançando a noite toda. Aí você vai ver assim, o que aquela entidade fez? Ela falou o quê? Nada. Ela bebeu, fumou e, se bobear, fez umas fofocas ainda. Acha mesmo que o espírito de luz vai fazer isso, gente? Não vai. Só que está usando o nome de Exu. Está usando o nome de uma entidade. E aí eu falo, aí vem a punição. Aí vem a punição. Por quê? Porque sabe que está fazendo errado, sabe que é errado e vai lá e faz. Por quê? Pela vaidade. Então Exu mostra muito o interior do médium, expõe muito o médium, transforma muito o médium. Então eu falo, aquele que está afim de encarar processo de transformação, de encarar processo de mudança com ele próprio, a gira de esquerda é fenomenal, porque vai fazer você se encontrar ali. Existe muita diferença entre o Exu da Umbanda e o Exu da Quimbanda. E se alguns aqui, né, alguns eu sei que têm conhecimento da religião, alguns não. O que acontece? Dentro da nossa lei de Umbanda, nós temos a lei maior do amor e da caridade. Ela funciona assim. Então a esquerda que trabalha na Umbanda não é a esquerda que trabalha na Quimbanda. A Quimbanda trabalha muito com uma lei de ação e reação, né? A parte moral e espiritual que está lá é diferente. E eu não estou falando ruim ou bom, estou falando que é diferente da Umbanda. Então, se você chega num terreiro de Quimbanda, e vamos pegar que lá tem um Exu Caveira trabalhando, você vai consultar, né, ou vai questionar alguma questão lá em relação a você. Digamos que alguém fez algum mal para você e você quer se vingar daquela pessoa. Você acha que aquilo não foi correto, a pessoa precisa pagar o preço daquilo. Aquele Exu vai ajudar você. Ele vai auxiliar. E aí vai ser feito um trabalho, né? Vai ser feito um preparo e vai voltar, né? Vai ser demandado contra aquela pessoa. Na Umbanda as coisas funcionam um pouco diferente. Se você chegar com o mesmo problema para o Exu Caveira e falar para ele, tem uma pessoa que me fez o mal, eu gostaria de devolver, gostaria de demandar contra ela. Exu vai esgotar esse sentimento de raiva, esse sentimento de vingança e te mostrar que o caminho é diferente. Ah, mas então o espírito lá é menos evoluído que esse. São caminhos diferentes, formas diferentes de pensar. Ah, mas você falou que é o Exu Caveira na Quimbanda e o Exu Caveira na Umbanda. Eles são o mesmo? Não, não são o mesmo. Então por que utilizam o mesmo nome? Eles possuem frequências, mas a moralidade daquela entidade é diferente. O campo de atuação, agora pensando em Exu Caveira, o caminho de cemitério, né? É igual, mas o campo moral é diferente. Alguns estão num grau diferente de evolução do outro. Aí a gente tem uma teoria muito legal, que para mim encaixa perfeitamente, que é a teoria de linhas e falanges. Então, quando a gente fala dentro de uma falange, existe um líder, como se fosse num organograma, né? Dentro de uma empresa. A gente tem um gerente, a gente tem o dono lá da empresa, tem o gerente, tem o subgerente, tem os funcionários. Tudo isso dentro de uma grande falange. Então, alguns trabalham de uma forma, outros de outra, mas no ponto final é tudo com a mesma ideia. Então, Exu, para quem está desenvolvendo, ele tem uma certa, não sei se facilidade é a palavra que eu quero usar, mas ele possui uma característica mais fácil na incorporação. Por que mais fácil? Porque está mais próximo da nossa coroa. Então ali você consegue essa conexão e esse desenvolvimento. Quando Exu começa a fazer parte da sua vida, eu sempre falo assim, para mim não tem como voltar atrás. Eu acho maravilhoso, por quê? Porque traz equilíbrio, né?
Mas algumas pessoas ainda têm medo, têm receio. São espíritos de luz, trabalham para amor e para caridade. Mas todos nós encarnados, temos defeitos, temos coisas que queremos mudar, não somos 100%. O que acontece? Exu age nessa mudança, nessa transformação. Então eu falo, desde a primeira vez que eu tive o contato com o Exu que trabalha comigo, a minha coroa mudou muito, minha caminhada de trabalho mudou muito, minha forma de ver as coisas foram mudando muito. E eu sempre falo assim, por que a gente tem que cuidar com a vaidade quando se fala de Exu? Exu é muito terreno, então algumas coisas que ele realiza são mais palpáveis. Ele promete algo, entrega, é mais palpável, então ele gera uma sensação de poder para quem está às vezes meio bagunçado da cabeça ali. Aí pensa, cara, meu Exu é poderoso. Daqui a pouco pensa que é mágico, tá? Enfim. Mas Exu não gosta de vaidade. Infelizmente hoje é o que a gente vê, né? Muita vaidade colocada ali. Então você vê médiuns, meu Exu só trabalha se for com uísque tal. Aí você vai ver, o uísque é 200 conto. Só se for com charuto tal. Mentira. Vaidade mediúnica. Se Exu tiver que trabalhar e tiver que descer, ele desce com você de roupa branca, sem guia, sem bebida, sem nada. Porque Exu não é dependente. Exu é caminho, Exu é o primeiro. Então ele vai fazer o que ele tem que fazer. Agora, a gente precisa se limpar das vaidades e estar com o canal limpo para ser essa transformação. Para ser um canal puro para Exu trazer a mensagem. Como eu falei no começo da live, Exu é o mensageiro. Então, o que eu posso fazer como médium? Não interferir. E entender que tudo que ele realiza para as pessoas é ele na caminhada dele e eu só tenho a função de ser um veículo limpo e entregue para que ele possa trabalhar, para que ele também caminhe na evolução dele e para que eu também caminhe na minha. Se um dia a vaidade toma conta, pode apostar que não é um Exu que está ali. Não é uma entidade, não é uma pombogira, não é um Exu, não é um Exu Mirim. A gente já começa a falar de outras energias. Essas outras energias também têm poder. Só que elas usam muita frequência energética nossa. E em vez de abrir os nossos caminhos, ela fecha. Então eu falo assim, Exu bom, ele dá caminho. Ele dá caminho e orientação. E não é dinheiro. As pessoas pensam assim, nossa, agora eu recebo Exu, agora eu vou ficar rico. Não. Você começa a ter pessoas boas perto de você. Você começa a ter um bom emprego. Você começa a se encontrar nos teus relacionamentos. Você começa a se reconhecer mais como um ser humano. Começa a se reconhecer os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. Ele ajuda muito no autoconhecimento. É isso. Exu é caminho de prosperidade. Emprego bom não vai te gerar um dinheiro? Vai gerar. Claro, esse é um mito também, né, Magda, que acontece o quê? Já escutei essa besteira. Tem gente que fala assim, Exu não pode beber água. Tem umas besteiras malucas, mas enfim. Exu não pode beber água porque apaga o fogo de Exu. Gente, tudo que tem água é vida. A água é uma manifestação de vida. Exu manipula a água, sim. Exu pode manipular a água e, incorporado, ele pode fazer o uso de água. Ele não é menos forte ou mais forte porque ele faz isso. É um erro, né? É que nem eu falo, algumas pessoas só... Não, o Exu vai ter que comer vidro, vai ter que caminhar na brasa, vai ter que beber a noite toda e não deixar o médium bêbado. Aí sim ele provoca Exu. Cara, que besteira. É uma besteira gigante.
Porque várias dessas coisas podem ser treinadas. E aí? E aquilo que não pode ser? E quando você senta na frente de um Exu, que o médium nem te conhece, você não conhecia nada, e o Exu dá a listinha da tua vida assim, ó, e fala onde tá pegando as coisas para você. Isso para mim é um Exu forte. Isso para mim é um Exu que dá caminho. Não é quando ele bebe 1 litro de cachaça e não fica bêbado, não é quando ele come brasa, não é quando... Não. Se ele fizer isso e trazer caminho, 100%. Mas não adianta fazer isso e não trazer caminho. Aí para mim não vale nada. Aí para mim não faz sentido, né, você ter essa vibração de Exu. Só que hoje, como o papo é desmistificar, né, a esquerda da nossa Umbanda, o que é legal a gente pensar? Às vezes a gente olha, não sei se todos que estão aqui na live já foram numa gira de Umbanda, né? Quem não foi é legal, tá? Muito legal. Eu suspeito falar, obviamente, mas é muito bom. E uma gira de esquerda é muito gostosa. Só que enquanto você tá rindo e achando graça, Exu tá entendendo tudo. Exu tá captando tudo. Se você tá ali na maldade, se você tá ali pelo teu ego, se você tá ali na desconfiança, pode apostar que vai dar ruim. Porque Exu não é anjo de guarda. Exu vai espelhar o teu sentimento. Exu vai esgotar essa vaidade, ele vai esgotar esse sentimento. E aí não é legal. Então por isso que eu falo, Exu é transformação. Se você entrar dentro de uma gira de Exu e sair igual, cara, pode apostar que ele não tinha força. Porque tem que sair, você vai sair transformado. Você vai sair diferente dali. Porque Exu é esse caminho de transformação. Então a gente precisa ter conhecimento para quando as pessoas chegarem e falar assim, nossa, mas Exu é o diabo, né? Porque ele é vermelho, ele tem chifre. Quando a gente vê as imagens de Exu, é uma forma bem errada. A maioria das imagens, né, às vezes está lá de chifre, de pé redondo. Gente, isso foi uma criação da Igreja Católica. A Umbanda nem acredita em diabo. A gente não sabe nem o que é o diabo, porque isso vem de uma visão católica. Então o que acontece? Para nós, se você falar Exu é o diabo, não, Exu é Exu. Exu é o primeiro, Exu é caminho. Exu é força, é movimento, é transformação. Por quê? Porque não acreditamos nesse ser que a Igreja Católica criou. Então a situação de ter rabo, de ter chifre, de ter pé redondo, isso aí é uma invenção, não existe, não são espíritos assim. A gente nem acredita no inferno. O inferno é uma questão mental, né? É um aprisionamento mental. Então a gente precisa ir tendo essas compreensões. Então, mas Exu não é o mal? Eu acho engraçado que a maioria das pessoas que fala isso, elas não conseguem nem se olhar, né? Porque eu tenho também mal dentro de mim. Todos vocês que estão aqui também têm. E o que seria esse mal? Os pontos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir, nossos pontos negativos. Todos nós temos. Isso não faz mal pra gente? Isso não prejudica a nossa caminhada? Então, todos nós temos um pouco de mal dentro de nós, não é? Vai dizer que não aconteceu uma situação na vida de vocês, vocês tiveram vontade de... vou me vingar, vou dar um jeito nisso, eu vou... E a maioria das pessoas que já chegou para mim falou assim, mas Exu não é o mal? Calma aí. Senta aí e vamos conversar então. Pra gente ver o que é o mal, o que é o bom para você. Porque alguma coisa não tá equilibrada nesse papo aqui, né? Então Exu não é o mal, Exu é caminho. Só que ele mostra o mal. Ele mostra o que precisa ser transformado. E aí vem as interpretações. E infelizmente, hoje a gente existe uma infinidade de pessoas utilizando, né,
de uma maneira errada a nomenclatura, fazendo trabalhos não muito legais, usando o nome de Exu. Meu Exu vai cobrar de você. Tá de sacanagem. Tu acha que Exu tem tempo para é cobrador agora de imposto, de alguma coisa? Não. Exu é um guardião, Exu é caminho, é mudança, é transformação, é movimento. Se você ainda pensa nessa vingança, se você ainda tem esse sentimento, precisa mais de Exu. Precisa mais de esgotamento, precisa mais de força para compreender que não é esse o caminho. Assim é a ação de Exu. Exu mostra muito quem somos sem tudo isso aqui. Eu sempre falo, quando a gente chega no trabalho, às vezes você precisa assumir um comportamento diferente. Quando você está com um ciclo de amigos, você tem um comportamento diferente. Quando está com outro ciclo de amigos, outro comportamento diferente. Às vezes as coisas vão pedindo isso, a gente vai se adaptando. Exu mostra você purinho. Quem é você ali? Por isso é legal. Por isso, quando a gente começa a se conectar com essa energia, às vezes a gente olha, meu Deus, cara, como minha vida bagunçou. Não, a vida está organizando. Agora você está se reconhecendo. Então, quando alguém chegar para vocês e falar assim, nossa, mas Exu é o mal. Ah, mas esse aí é aquele que é de vermelho, de chifre, né? Questiona a pessoa de onde ela tirou isso. A gente precisa questionar mais e começar a combater essas coisas para a gente ter força. Só que, como eu falei, a gente precisa ter conhecimento para chegar e questionar. Olha, de onde você tirou isso? Por que você está falando assim? E sabe, é uma coisa mais louca de todas, é que geralmente a pessoa que um dia chega para você e fala para você, cai fora disso, isso é o diabo. A pessoa que chega para você e fala, Exu é o mal, é a pessoa que quando precisar vai falar para você assim, você não pode falar com aquela entidade sua lá, ver se não me ajuda? Eu acho bizarro. E acontece muito. Aí dá vontade de você sentar e falar um monte de coisa, mas a gente faz o quê? A gente fala, cara, se puder te ajudar, claro, eu ajudo. Porque a gente está numa caminhada evolutiva, tentando compreender as coisas, tentando passar por cima disso. Mas eu dou certeza absoluta que vocês vão passar por isso. Quem começa a trabalhar, quem começa a se conectar, vocês vão ver falar mal, vocês vão ser criticados, vocês vão ser julgados. E aí um dia vocês vão ser procurados. Ajuda lá pra mim. Tá, mas peraí, cara, o teu padre lá não dá pra dar uma mão, não? O teu pastor, será que não ajuda? Ah, mas parece que... Eu já sei isso, tá? Parece que a tua fé é diferente. Não é. Porque a fé é individual. Eu não tenho como medir a fé. A diferença é o que eu acredito e me entrego, e a diferença é que o outro acredita e se entrega. Se você acha que eu tenho mais fé, é sinal que o teu caminho não está te gerando isso. Então, assim, a gente vai tendo a compreensão de Exu durante a nossa caminhada, ele vai se manifestando e mostrando nosso caminho. Só que chega um momento que a gente tem essa vontade gigante de, cara, sai daqui, desaparece, não vou te ajudar. Só que lá no fundo já está transformado. Exu já plantou lá, Exu já está ali e ele fala, você vai. E você vai largar tudo e vai fazer, porque ele é merecedor. E vai fazer. E aí você vai estar lá fazendo, às vezes meio, putz, por que eu estou fazendo isso? Porque Exu é caminho, Exu é o primeiro, Exu está na frente. E assim você mostra que é ali o caminho de evolução e de entrega, de caridade, né? Ô Luciano, então,
Eu trabalho com Tranca-Rua das Almas e Tata Caveira. Já tive outra energia de Pombogira, mas eu não sei o nome. Então não sei falar quem é. Mas todo Exu, isso é uma parte bem legal, ainda bem que eu me lembrei de falar isso. Todo Exu possui a mesma força. Todo Exu possui a mesma força, tá? O que diferencia? O campo de trabalho. Então, se eu tenho um Exu de encruzilhada e um Exu de Calunga, por exemplo, um cemitério, Exu de cemitério, né, para ficar mais tranquilo aqui. Eles trabalham de formas diferentes, atuações diferentes, né? Então, os dois são Exu, os dois têm essa frequência, mas trabalham com coisas diferentes. Você pega, quando eu falei antes da teoria das linhas e falanges, o que acontece? Vamos pegar um exemplo de Tranca-Rua, né? Então eu tenho Tranca-Rua das Almas e eu tenho Tranca-Rua de Embaré, eu tenho um Tranca-Rua de cemitério e um Tranca-Rua de encruzilhada. Mas eles são da mesma linha, mas não são da mesma falange, a forma de atuação é diferente. Por isso é importante quando uma entidade firma na coroa de um médium, o que significa isso? Quando ela já manifesta, ela fala, ela se expressa e ela diz: sou fulano de tal. Ela vai trazer as informações dela, vai trazer o nome dela, no que ela trabalha, as irradiações dela, e aí você vai saber o que ela veio fazer. Por isso que eu falo, se você entrar hoje em alguns lugares e começar a questionar as entidades, você vai ver que ali não tem nada, entendeu? E não tem nada mesmo, de fato. Eu digo, quem tem um pouco de sensibilidade energética vai matar na chegada. Quem não tem, né, às vezes não tem conhecimento e ninguém é obrigado a ter. O que acontece? Compreendem de uma forma errônea e aí já sai julgando, né? Uma coisa que a Bruna falou que é legal falar. Às vezes as pessoas olham, mas aí é um ser de luz que fuma e bebe. Ele tem vícios. Uma forma totalmente errada e de desconhecimento. O que significa? Quando Exu fuma, primeiro ele não traga, né, o cigarro, o charuto, enfim. Por quê? Porque ele usa aquela fumaça, o fumo, para transformação energética, para descarrego do médium e da consciência, para limpeza do lugar, para limpeza de várias coisas, descarrego de várias coisas. Então, uma transformação energética, a mesma coisa com a bebida. O que acontece? Se você observar que aquele médium está bebendo muito, está fumando muito, tem a vaidade do médium ali junto. Aí tem que prestar atenção. Isso eu só vi aqui, então deixa eu ensinei. Show, Bianca. Isso aí, ó. O ponto riscado é que aí a gente entra bem profundo aqui já, né, na questão da religião. O ponto riscado é o CPF de uma entidade. Então, quando uma entidade risca o ponto, ela está falando, meu CPF é tal. Quem trabalha muito com ponto, entende um pouco de simbologia, você vê o ponto riscado, você sabe o nome do Exu e sabe a falange que ele trabalha, a irradiação dele. Como nem todo mundo trabalha isso, às vezes é legal quando o Exu risca o ponto, perguntar, questionar, olha, o senhor pode falar o seu nome, a sua falange? Aí você vai saber onde ele trabalha, como ele faz, tá? Então, Luciano, assim, ó, Tranca-Rua, nem o Exu gosta de mentira, tá? Porque mentira não é legal, né? Mas todo Exu que trabalha bem na linha de lei, eles cobram muito isso. Uma retidão, eles cobram muito, até, sei lá, em excesso não, mas eles cobram bastante que o médium siga uma linha correta. Todo mundo que procura também entra aquela questão, quem deve paga, quem merece recebe, né? Então eles trabalham Exu de lei, né? É que eu não queria aprofundar tanto aqui, mas se a gente pegar aqui, ó, e pensar dentro, você pega o Exu Tranca-Rua das Almas, ele vem irradiado de Ogum. Ogum está no trono das 7 linhas, na linha de lei. Então ali você já mata que ele vem na irradiação de Ogum. E se a irradiação de Ogum é na linha de lei, Tranca-Rua das Almas trabalha para isso. Por isso que eu falo, as coisas se completam, as coisas têm lógica, as coisas fazem sentido.
Quando você questiona uma entidade e ela, meu nome é Exu, capa escura do não sei o que. Legal, o nome não importa, mas tem que fazer sentido. Aí você vai falar, e o senhor pode explicar para mim a sua forma de trabalho, a sua irradiação? O que o senhor usa para trabalhar? Qual a sua finalidade no seu trabalho? Se ele explicar e fizer sentido, legal. Porque hoje a gente tem uma dificuldade o quê? Hoje parece que os médicos só querem incorporar Exu conhecido, sabe? E isso, infelizmente, já vem com a influência da tecnologia. Por quê? Antigamente era mais puro, porque não tinha acesso a nada. Então, quando sentia a vibração, quando de fato incorporavam, eles não sabiam os nomes que existiam. Então, descia lá o Exu quebra-galho, descia o Exu arranca-toco, descia Exu do lodo, descia vários que hoje foram se perdendo. E não é porque esses Exus não incorporam mais, é porque eles não conseguem mais aparelho para trabalhar, porque as pessoas pensam muito na vaidade. Eu preciso incorporar um Exu caveira, eu preciso incorporar um tranca-rua, eu preciso incorporar um marabu, eu preciso incorporar uma Maria Padilha. E não é uma escolha, não é você ir no mercado, na prateleira e falar assim, eu quero esse aqui para mim. Ó. Nós somos escolhidos. Então, o nome é o que menos importa, o que ele vai fazer é o que importa. Como hoje a gente tem essa questão das redes sociais e tudo mais, as pessoas olham e falam assim, aí vem uma incorporação, nossa, olha que incorporação forte. Isso é uma coisa até que eu acho meio louco, assim, para não usar outra palavra, sabe? Não existe incorporação forte ou fraca, existe incorporação e existe não incorporação, ponto final. Não é porque o médium incorporou e se pendurou no teto que ele está incorporado. Isso aí, se você for no circo, o cara faz também. E daí? Então, se você for lá, nossa, mas olha lá, ele comeu fogo. No circo não tinha. E daí? O cara lá dá caminho, ele é um Exu? Não é, né? Então, eu falo, cara, a gente tem que ir desmistificando dessa forma, assim. Porque virou uma loucuragem. Quando a gente começa a questionar, eu tive a oportunidade de um tempo atrás com a mãe de santo questionar isso, e eu questionei porque ela trabalha uma linha de Umbanda, respeito, e uma linha de Quimbanda. Para mim não faz sentido, porque um pensa A e o outro pensa B. Então não tem como na segunda eu pensar uma coisa, na quarta outra, na segunda outra, na quarta outra. Então a gente fala o quê? A esquerda dá Umbanda, porque Exu de Quimbanda é diferente. Isso foi o que eu questionei. E ela disse, não, Exu é tudo igual. Não. Não é. Acabei de explicar lá no início da live que nós temos as moralidades diferentes, né? Elas trabalham de formas diferentes. Então, se um dia vocês forem numa gira de esquerda, vão de coração aberto, aprendam. Exu ensina demais. E os ensinamentos são terrenos e espirituais. Então é muito legal. Eu acho que todos nós temos um carinho com todas as entidades. A gente vai ter uma proximidade com algumas, né? Ah, eu gosto de Preto Velho, eu gosto de Herê, eu gosto de Cigano, eu gosto de Caboclo. Mas é muito doido como a gente olha e muitos gostam da gira de esquerda. É difícil você pegar um bandista e falar assim, vamos numa gira de esquerda, e o cara fala assim, ah, mas esquerda? Esquerda é loucura, é gostoso demais, né? Muito bom. Por quê? Porque Exu é o caminho de transformação. Quando você pega uma gira de esquerda firme, de incorporação mesmo, que está firmado, que está ali trabalhando, é impossível você sair igual. Porque a gira é transformadora mesmo. E ela transforma o médium e depois assistência. Nessa ordem, sempre. As pessoas pensam assim, ah, o Exu trouxe, desceu, atendeu todo mundo e me deixou ruim. Não era o Exu que estava ali. Era você, querido. Era você que estava interferindo e achou que deixou os outros bons. Era você. Porque Exu primeiro regula o médium. Exu primeiro entra e acalma o médium, equilibra o médium para depois trabalhar. Isso
Todas as entidades fazem. Não existe uma entidade que desce, ajuda e não ajuda o médium. Espírito de luz começa primeiro com o médium. Então, gente, a gente precisa ir desmistificando isso. Exu forte não é o Exu que come fogo, que anda de ponta cabeça, Não, Exu forte é o Exu que traz caminho para o médium, o Exu que transforma a vida do médium. Quanto mais a gente começar a compreender, entender e começar a desmistificar de fato essas coisas, a gente vai ser mais respeitado. Porque senão a gente vai sofrer. A gente já sofre muito, né? A linha de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, várias religiões sofrem muito. Hoje a gente tem, eu acho que 2 religiões que imperam muito assim, né, na nossa sociedade, que é a católica e a evangélica. E o resto fica bem à margem, assim, e a Umbanda, a Quimbanda, tá lá na margem da margem, assim. Então, e tá lá por falta de estudo, conhecimento, tá lá por falta de desmistificar as coisas. Só que se eu não tenho conhecimento, eu não vou conseguir conversar, eu não vou conseguir colocar a minha visão, não vou conseguir passar o que a entidade me diz. E aí eu vou ter que aceitar que Exu é o diabo, né? E não é. Então, quando vocês escutarem essas coisas, agora vocês têm argumento para mostrar que Exu não é isso. Isso é uma criação da Igreja Católica. Que quando a entidade está lá, eu falo que pirulitando lá, enlouquecendo, bebendo, dançando a noite toda e não fazendo nada, não é uma entidade, é um médium. Aí você olha, e eu juro assim, hoje me dá vergonha. Quando eu olho essas coisas, eu sinto vergonha por aquilo, pela religião. Quando a gente olha, né? Infelizmente fica muito conhecido algumas coisas no TikTok, Instagram, né? Pombogira ganhando televisão, Pombogira chegando de carruagem. Gente do céu, olha, o cara tem que ter estômago para aguentar umas coisas assim. E é ridículo, é bizarro, só que aí essas pessoas de alguma forma têm audiência, elas têm um campo de fala, elas têm... E tá errado. É uma vaidade absurda que tá ali. A troca pelo dinheiro assim, eu tento não me irritar, mas é meio difícil não fazer, porque você olha, é muito o oposto de tudo que você aprende com a entidade. Aí não tem, aí as pessoas olham assim, não, mas olha lá, ele é rico, o Exu dele dá caminho para ele. E quem diz que ter dinheiro é ter caminho? Adianta você ter dinheiro e ser um cara sozinho ou uma cara sozinha? E ninguém gostar de você e você mesmo não gostar de quem você é? Adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Adianta você ter dinheiro e mais nada? Não adianta. Não adianta. Porque quando você sair desse plano aqui, o dinheiro não vai importar. O dinheiro é importante no nosso plano, claro que é ele, mas ele é uma consequência. Por isso que Exu traz caminho para que essas coisas aconteçam. Para que você esteja no emprego da tua evolução, para que você tenha pessoas boas perto de você. Quantas vezes na caminhada de vocês surgiu alguém na vida de vocês do nada e transformou ela? Seja da parte amorosa, seja na parte do trabalho, seja um sócio que apareceu, seja na parte da religião. Ali estava a morada de Exu. Ali é Exu trabalhando, colocando aquela pessoa no teu caminho, colocando aquele emprego no teu caminho, colocando aquele sócio no teu caminho, colocando aquele entendimento no teu caminho. Ali está a força da transformação. Ali está Exu. E da mesma forma que ele coloca, ele tira também. Se tem aquela pessoa que está lá na tua vida e travando a tua evolução, e você pensa assim, nossa, mas eu preciso, essa pessoa é para mim e tal. Mas assim, a tua vida só afundando e você tá ali. Daqui a pouco a pessoa só agradece. Exu, Mojubá, obrigado por ter tirado da minha vida. Porque é ele limpando. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes é até difícil de compreender. Porque a pessoa vai lá e pede para Exu, me traz caminho.
Me traga algo próspero. Aí dá uma semana, ela é mandada embora. Aí a pessoa já fica, meu Deus, pedi caminho, o Exu não fez nada, muito pelo contrário, ainda tirou meu emprego. E meu Deus, e agora? E o que eu faço? Aí dá um tempo, aparece algo 1000 vezes melhor. Que a pessoa é respeitada, que a pessoa é reconhecida, que ela está no caminho de evolução dela. Só que as coisas não são no nosso tempo. Uma das coisas mais incríveis que eu já aprendi com Exu é que o tempo não existe. Existem sentimentos. E se a gente parar para pensar, de fato é o que acontece. Se a gente não sentir, não perceber, eu sempre insisto nas lives, né, da percepção. Se eu não perceber as coisas, foi segunda, foi terça, foi quarta, foi quinta, foi sexta, já é segunda de novo, já é junho, já é julho, já é setembro, já é agosto. Porque eu não estou percebendo. O tempo não existe, o tempo está lá correndo. E os sentimentos? Faça o exercício agora. Faça um exercício agora. Hoje é 17 de junho de 2026. Pense, não precisa nem ser do começo do ano. Pense do dia 1º de junho até hoje. O que vocês fizeram e perceberam? Essa é a morada da evolução. É perceber o que vocês sentiram até agora. Ai, não sei, ansiedade. Mas do quê? Para quê? Para onde? Por isso que o tempo, as pessoas falam, o tempo está passando depressa. É porque você não sente mais. É porque você não sente mais. Você só está existindo, você não está vivendo. E aí o tempo vai existir. Então, quando a gente começa a ter essas percepções, esse é um ensinamento que eu aprendi com o seu Tranca-Rua das Almas. Que hoje, graças a Deus, eu tenho uma corrente, uma família muito, muito importante, especial, que me entrega o que ele traz, né? Porque eu tenho uma mediunidade inconsciente, mas ele deixa os recados e eu consigo aprender também. Então, isso é muito legal. Se vocês pensarem na vida de vocês, vai fazer total sentido. O tempo não existe, os sentimentos sim. Atribuam os sentimentos às situações e vocês vão perceber a atuação de Exu, a atuação da mudança na vida de vocês, a atuação da evolução. Então, essa é a morada de Exu, na transformação. Falei um monte hoje, né? Exu é caminho, Exu é a fala, é a comunicação. Então, que eu sempre possa ser um caminho legal para a manifestação deles. Não tenham medo de ir numa gira de Exu, porque Exu não é o mal, Exu não é o diabo, mas Exu é verdade. E aí quem não está afim de ouvir, é melhor não ir mesmo. Agora, se você está afim de ver, tá afim de, cara, não, eu não sei onde eu tô errando, eu não sei o que tá acontecendo comigo, vai numa gira de esquerda. Vai num trabalho de esquerda que vai ser legal, vai ser importante, especial. Então, gente, a gente tá praticamente fechando 1 hora. Eu acho que deu para entender um pouco do que é Exu. Eu sei que eu começo falando uma coisa, vou parando outra. Às vezes eu penso em falar umas coisas durante o dia, chega aqui e vem outras. Eu não gosto de escrever um roteiro, eu acho que as coisas têm que fluir da forma mais leve possível, da forma que tem que acontecer aqui. É legal quando vocês interagem, perguntam, para mim me ajuda para eu saber o que é legal mais falar, o que eu não sou conhecedor de tudo, obviamente, mas às vezes eu fico perdido de o que eu poderia falar mais, o que eu poderia explicar um pouco mais. Então assim, quando vocês estiverem, semana que vem até, antes estava vendo ali, semana que vem tem o Jogo do Brasil e é exatamente na quarta-feira. Então provavelmente a gente não vai ter live semana que vem, porque nos outros dias é muito corrido para mim, a quarta é o dia mais tranquilo. Mas então a gente vai ter mais tempo. Quem que tiver vontade, me manda no privado, eu vou abrir uma caixinha, acho que sexta-feira, para alguns temas, ficou alguns da última caixinha ali que eu quero organizar. A minha ideia não é aprofundar tanto só na religião de Umbanda, a minha ideia é trazer um pouco de autoconhecimento, de percepção, que isso possa tocar de alguma forma vocês, né? Não me importa aqui se a gente vai estar em 1, 2, 5 na live, mas se a gente desligar aqui e ficar pensando, se de alguma forma eu conseguir
impactar um pouco para vocês pensarem, perceberem, eu já estou feliz demais. Então, minha ideia não é só ir para o campo só religioso, mas se for temas religiosos, fiquem à vontade, mandem. Para mim ajuda, até para eu saber o que é mais importante para vocês, para falar, enfim. Eu tinha pensado, durante o meu dia, de ensinar a fazer uma oferenda para a esquerda. Mas, tinha que fazer uma live só disso, porque é muita coisa, né? Não tem como fazer uma coisa tão rápida assim. Mas uma dica para vocês. Exu é caminho, Exu é estrada e Exu está na encruzilhada. Toda encruzilhada tem um guardião, que é um Exu. Assim como no cemitério, assim como na praia, assim como na mata, nós temos a força de Exu ali. Se vocês quiserem oferendar, se vocês quiserem se aproximar um pouco mais dessa energia, pode usar uma vela branca mesmo. Mas quem quiser usar uma vela bicolor, preta e vermelha, ou uma vela preta para Exu, ou uma vela vermelha para Pombogira, acende na encruzilhada. Pede proteção, pede caminho aberto, pede autoconhecimento, pede que eles mostrem como eles agem na vida de vocês. Como eu falei, as pessoas atribuem muito, não, meu Exu só vem se tá de preto, se tá à noite, à meia-noite. Cara, é uma besteira gigantesca isso aí. Se Exu tiver que descer, vai descer meio-dia de roupa branca e vai trabalhar. E vai fazer o que precisa fazer, tá? Então, assim, não é porque você vai entregar uma vela branca que Exu não vai trabalhar. A entidade não olha, gente, assim, não, botou uma vela branca lá pra mim, eu não vou. Ele vai olhar o quê? Tá fazendo com fé? Tá conectado? Tá fazendo do fundo do coração? Eu vou estar ali. Porque a entidade não é vaidosa. Nós somos. Nós somos. A entidade não é. Então assim, eu só tenho uma vela branca. Pode ser? Pode. Agora vem uma outra questão. Se eu tenho uma vela preta e uma vela branca, aí eu tô lá na minha casa, mas a vela preta tá lá embaixo, cara. Ou tá lá no outro canto. Vou fazer com a branca mesmo. Aí esquece. Aí não vai. Não faz. Porque quando a gente faz de vadiagem, de preguiça, uma oferenda, tá perdendo teu tempo. Não vai adiantar. Entendeu? Então, quando é com fé, você pode fazer até sem a vela. Cansei de ir lá em cruz a rezar, em cemitério, e chegar lá, às vezes tá passando por tá sem a vela ali, encostar, não vou ali, quero rezar, por quê? Porque o ponto do cruzeiro no cemitério é o ponto do tranca-rua das almas, então eu vou lá no ponto de força dele, vou lá rezar, agradecer pelas coisas que ele faz por mim. Você acha que não vai me escutar? Claro que vai, ele sabe que eu não era de propósito que eu estava sem a vela. Então façam do coração de vocês, que eu tenho certeza que essa oferenda vai ser muito bem atendida. Então, Valesca, no centro espírita, né, tem centro espírita que recebe esquerda, vai vir de branco, exatamente, e tá tudo certo. Quem quiser potencializar essa vela, quem quiser potencializar essa oferenda, pode utilizar segunda-feira, das 6 da tarde às 6 da manhã. Ou, quero fazer hoje, quarta-feira, não tem problema, faz. Das 6 da tarde às 6 da manhã também é a força maior de Exu. Eu quero oferendar na sexta, meio-dia. Tá bom, oferenda sexta, meio-dia. Também vai ter força. Estou falando, quero potencializar a minha oferenda. Segunda, das 6 da tarde às 6 da manhã. É bem isso, Bianca. Quando é por preguiça, aí não faz. Exu é verdade, é entrega, é determinação, é movimento. Tá bom, gente? Acho que hoje eu falei, meu Deus, acho que foi a live que eu mais falei. Mas enfim, é legal. Peço também a ajuda de vocês quando for ter live, se vocês quiserem encaminhar a live para algum amigo de vocês que gosta, né? Eu montei um canal no Instagram, no YouTube, que tem alguns vídeos lá, as lives estão lá. Eu preciso me movimentar mais, para mim ainda é um desafio muito grande estar lidando com live, estar lidando com tudo isso. Toda quarta é um passinho a mais, mas a gente segue. Então peço do fundo do coração, quando tiver, às vezes algum assunto que vocês acham que pode
ser legal para alguém. Isso ajuda, faz a gente entender que está no caminho, que está crescendo. Então eu agradeço do fundo do coração por vocês ficarem aqui 1 hora me ouvindo, né? Antes de ir, vou responder essa aqui, ó. Ou pode ser dentro de casa. Então, Exu pode ser oferendado dentro de casa. Mas quem tem ponto de força de direita, faça num outro lugar. Então aqui é o meu ponto de direita. Eu não vou oferendar a minha esquerda aqui. Então eu tenho o ponto certo da esquerda para oferendar aqui na minha casa. Tem uma tronqueira ali. Então eu faço minhas oferendas ali. Tá? Por que eu não faço junto com a direita? Porque uma energia é expansão, outra é esgotamento. Então eu não vou anular as frequências energéticas. Mas não é que uma é boa ou outra é ruim. São só essas diferenças. Mas pode oferendar na tua casa sim. Não tem problema. Tá? Inclusive é uma forma errada. Alguns pais de santo, mães de santo falam, não acende vela para Exu dentro de casa. Cara, ele é meu protetor, ele é meu guardião, é um espírito de luz, por que ele não pode estar dentro da minha casa? É claro que ele pode. É claro que ele pode. Tá? Só não faz junto com a direita, pela questão vibracional. Tá bom? Gente, acho que a live daqui a pouco vai cair. Não sei como é que não caiu ainda, mas enfim. Agradeço mais uma vez, do fundo do coração. Que Exu abençoe o nosso resto de semana. Que vocês possam se conectar cada vez mais com o Exu de vocês. Lembrando que Exu, Pombogira e Exu Mirim. Né? Porque senão fica extremamente cansativo eu ficar repetindo todos eles todas as vezes. Mas Exu engloba a esquerda, a força da esquerda. A força de movimento, de esgotamento, de caminho, de transformação. Então, que Exu abençoe nossa semana. Lar Exu. Que a gente aprenda cada vez mais a reverenciar essa grande energia, esse grande guardião, esse grande protetor, esse ser que guia, abençoa e transforma cada vez nossa vida, né? Então, quem quiser, faz a sua oferenda, faz a sua reza, se conecta. Esse caminho é individual, não adianta ligar para mim e falar assim, você faz uma oferenda do Exu para mim aí? Não tem como. Cada um possui a sua força. Todo Exu tem força. Às vezes vocês só não conhecem o Exu de vocês, a pombogira de vocês, enfim. Mas, quando vocês forem numa encruzilhada, quando vocês forem no cemitério, peçam, autorizem. Eu permito que você se manifeste, que converse comigo. Lar Exu, eu saldo a sua coroa. Eu tenho certeza que vocês vão começar a ter manifestações. Não tenham medo, é um caminho bom, seguro. Exu não é o mal, tá bom? Então, um beijo a todos, que Exu abençoe a gente, uma boa semana e aguardo vocês me trazendo mais ideias pra gente seguir aí nas nossas lives, aprendendo e dividindo sempre, tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau, tchau.